O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos fala de uma aliança imperfeita. Estamos aqui em Hebreus, capítulo 8, e diz assim: irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Então, a primeira aliança era defeituosa. São Paulo, primeira aliança, estamos aqui nos referindo à aliança do Antigo Testamento. São Paulo usa uma linguagem ainda mais forte. Ele chama a primeira aliança de ministério da morte e ministério da condenação. Segundo 3 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, então está se referindo à primeira aliança, a que ele chama de ministério da morte, e mais abaixo, no versículo 9, ele vai chamar de ministério da condenação. Crê em Deus Pai. Como assim, gente? Como assim? Estamos aqui nos referindo à aliança de Deus no Antigo Testamento. O autor da carta aos Hebreus chama de um ministério inferior, de um ministério imperfeito, porque ministério superior é aquele estabelecido por Cristo. E São Paulo, aqui na carta aos Coríntios, fala de ministério da morte e ministério da condenação. Por quê? Porque, meus irmãos, no Antigo Testamento, os judeus, eles conheciam a vontade de Deus. Eles sabiam em que consistia a vontade de Deus, mas eles não tinham força para realizá-la. A lei dizia, faça, mas eles não tinham forças de fato para fazer a lei de Deus, de modo que era um ministério de morte, porque só lhes revelava a situação de morte na qual eles se encontravam. É por isso que São Paulo vai dizer que a lei mata. Isto é, a lei está se referindo aqui à lei do Antigo Testamento. A lei mata, mas o Espírito dá vida. Porque se no Antigo Testamento a lei dizia faça, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus diz façamos. Deus faz em nós, Deus faz conosco, Deus nos ajuda, Ele é o nosso auxiliador. E é a respeito disso, então, que a carta aos Hebreus faz menção aqui, na leitura de hoje, no versículo 8, quando diz assim, no versículo 10, Hebreus, capítulo 8, versículo 10, quando diz assim: eis a aliança que eu estabelecerei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei minhas leis na sua mente
e as gravarei no seu coração. Percebe que não é mais uma lei escrita em tábuas de pedra, uma lei exterior a mim. Agora é uma lei interior. É uma lei impressa na minha inteligência. É uma lei impressa no meu coração, na minha alma. Colocarei as minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta promessa, esta realização que acontece em Cristo, já havia sido prometida no Antigo Testamento. Existia uma promessa de uma lei superior, de uma lei mais íntima, de uma lei mais eficaz, de uma lei em que geraria uma necessidade, não apenas uma obrigação, obedeça a Deus, mas uma necessidade, isto é, eu quero obedecer a Deus. Não é mais uma lei que diz, ame a Deus, mas é uma necessidade. Eu quero amar a Deus, é justo que Deus seja amado, ao ponto de que, quando não se ame a Deus, você possa até chorar, como São Francisco, que chorava pelas ruas de Assis, dizendo, o amor não é amado, o amor não é amado. Isto é, que tristeza, o amor não ser amado. Na carta de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, nós iremos encontrar esta profecia. Aqui, de alguma maneira, o autor da carta aos Hebreus, ele faz referência como realização. Diz aqui, versículo 26, dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito este coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne, um coração novo, um coração capaz de amar. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis aos meus preceitos. Então percebe que existe então esta promessa de uma lei interior, de uma graça concedida que nos capacitará, que nos capacita a amar e a viver a vontade de Deus. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o santo que nós estamos fazendo, né, de cuja memória estamos celebrando hoje, ele viveu isso de uma maneira muito concreta. São Francisco de Sales, ele era conhecido, quer dizer, ele desde pequeno era muito genioso, um gênio forte, um menino difícil, um menino briguento. Só que ele é conhecido como o homem mais bondoso e paciente e doce. São Vicente de Paulo, um santo, né? Então, um santo reconhece o outro. Se o santo elogiou, é porque é verdade. Porque o santo vê a santidade no coração do outro. São Vicente de Paulo diz em seus escritos, Deus, como é? Deixa eu ler aqui. Meu Deus, se Francisco de Sales é tão bom, como o Senhor não deve ser? Isto é, se São Francisco é bom desse jeito, o Senhor, que é o autor de toda a bondade, que é a fonte da bondade, misericórdia, não consigo nem imaginar. Mas percebe que São Vicente de Paulo, ele se admirava com a bondade de São Francisco de Sales. Mas ele era genioso quando ele era pequeno. Ele nasceu ali no finalzinho do século, quer dizer, quase no final do século XVI, 1567, na região da Saboia, que na época era um país que agregava partes da França, da Itália e da Suíça. Seus pais eram muito ricos, seu pai era o conde de Sales, católicos, principalmente a sua mãe, mas os pais eram católicos, e aquela região estava sendo tomada, devastada pelo protestantismo calvinista.
E diz que um dia alguns calvinistas foram ao castelo dos seus pais. E o menino de 7 a 9 anos ficou indignado. Imagine que menino genioso, crê em Deus Pai. Ficou indignado que os pais recebessem no seu castelo aqueles calvinistas. E não podendo fazer algo diferente, pegou um porrete e foi bater nas suas galinhas. As criadas foram, acudiram às galinhas, que senão, coitadas, iriam morrer, porque o menino estava irado. Já grande, já com seus 20, 22 anos, já estudando direito, porque tinha tentado entrar para a vida religiosa, seus pais naquele momento não permitiram, ele estava estudando direito, e 4 colegas de faculdade resolveram dar uma surra em Francisco. Ele é tão bonzinho, né? Porque viam que era um rapaz piedoso, foram dar uma surra. Ele bateu nos 3, bateu nos 4, derrubou os 4 e disse: agradeçam a Deus, porque eu creio nele, senão eu faria mal a vocês. Isto é, era uma pessoa geniosa, mas conseguiu, com a graça de Deus, se dominar de tal maneira que aquilo que tendia, digamos, à sua perdição, ao seu não crescimento na virtude, não foi obstáculo ao Espírito no seu coração, que o conduziu a uma santidade tal, que as pessoas diziam: como ele é paciente. Meus irmãos, quantas vezes, as pessoas vêm ao confessionário, ou vêm numa conversa pessoal, e elas justificam o seu destempero, a sua falta de virtude, a sua falta de espírito de penitência, de luta interior. Sim, porque o Espírito Santo é dado, a santidade é possível, Deus diz façamos, mas Deus diz façamos. O Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. Então Deus quer a nossa colaboração. Então a pessoa vem e aí justifica todo o seu destempero, toda a sua falta de virtude, toda a sua preguiça em colaborar com a graça de Deus, o estresse. Eu ando tão estressado. E aí, por causa do estresse, você perde a caridade. Por causa do estresse, você está sempre com palavras inapropriadas na sua boca. Por causa do estresse, você comete um monte de atitudes não muito virtuosas, quando na verdade não é o estresse, é a sua sem-vergonhice. É a sua preguiça em colaborar com a graça de Deus, porque você é um batizado, você é uma batizada, você tem o Espírito Santo dentro de você. Colabore com a graça, tenha encontros com Deus na oração, entre em estado de graça, se você por acaso não estiver, para que os dons do Espírito Santo aflorem na sua vida. E aí, tenha encontros frequentes com a palavra de Deus, com a leitura orante da palavra de Deus, a escuta atenta da palavra de Deus na Santa Missa. Receba com devoção a Eucaristia. Confesse-se, quando se confessar, peça a Deus a graça da contrição pelos seus pecados. Não entre no confessionário e quase que com um sorrisinho de canto de boca confessando os próprios pecados. Padre, eu perdi a paciência. Padre, eu fiz isso e aquilo. E você fica assim, pensando, a pessoa está rindo. Ela está confessando que ofendeu a Deus com um sorrisinho de canto de boca. É isso mesmo? Quer dizer, porém em vós um espírito novo. Deus colocou um espírito novo no nosso coração desde o dia do nosso batismo. Mas a pergunta é,
você está colaborando com a graça de Deus na sua vida, para que Ele transforme as realidades mais estranhas e inapropriadas que existam em você? No caso de São Francisco de Sales, era a sua ira, né? Era o seu gênio, e a graça de Deus o lapidou de tal maneira que ele se tornou como um Jó, como um Moisés, um homem paciente. E você, quais são os seus defeitos? Qual é o seu tendão de Aquiles, o seu ponto fraco, aquelas realidades nas quais constantemente você cai e que o arrastam ao estado de pecado mortal, a inimizade com Deus, que faz com que você regrida constantemente na vida espiritual. Você dá um passo para frente e 2 para trás. Então, quais são essas realidades? Apresente a Deus, apresente com confiança, sabendo que Deus pode e quer transformar. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas Deus espera que você reconheça que você é doente. Se você não apresenta a Deus na oração as suas doenças, se você não bate no peito dizendo: Senhor, eu sou um miserável pecador, eis aqui os meus pecados, ajuda-me a combatê-los, você não dá a ocasião de a promessa de Deus se realizar concretamente na sua vida. Que hoje então, meus santos, iluminados pelo exemplo e pela intercessão de São Francisco de Sales, nós peçamos a Deus que nos conceda a graça de, vencendo os nossos pecados, progredir na vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.